Gente, toda terça-feira a gente tem um encontro marcado com a nutricionista aqui da Assembleia Legislativa, a Camila Caiado, sempre traz um tema importante para a gente discutir aqui. Camila, tá tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Jordevar, bom dia a todos que estão nos assistindo aí nessa terça-feira. Pois é, hoje é uma terça-feira diferente, mais fria, né? Pois é, hoje nós fomos pegos de surpresa aí nesse final de semana, né? Surpresa boa, né? Surpresa boa, graças a Deus, um friozinho para nos alegrar depois de muito calorão. Eu gosto de frio. Eu também gosto. É, né? É. Tá certo. Vamos falar de que hoje? Hoje nós vamos falar do nosso microbioma intestinal. Tá aí nos top trendings de assuntos nutricionais. É mesmo? O que é isso? Me conta. O nosso microbioma intestinal são aí trilhões mesmo, de bactérias, fungos e até vírus que coabitam no nosso sistema intestinal. Você falou, fiquei até com receio, esse tanto de coisa aí. Tem mais bichinhos habitando o nosso sistema intestinal do que a gente tem em números de células no nosso corpo. Acreditem se quiser. E a gente convive bem com eles? Na verdade, a gente precisa deles para viver bem, né? A gente precisa dos bons bichinhos para viver bem, para a gente ter aí uma boa digestão, para a gente ter um bom sono. Inclusive, o eixo cérebro-intestino vem cada vez sendo mais estudado e a gente tem compreendido, inclusive, que a nossa saúde mental depende também desses bichinhos que estão aí no nosso intestino. Por quê? Porque se a gente não tem um bom microbioma, se a gente não tem uma boa digestão, se o nosso cocô fica muito tempo lá no nosso intestino, a gente acaba matando bons bichinhos no nosso intestino, a gente acaba matando bactérias boas, proliferando bactérias ruins, e isso acaba causando uma inflamação crônica no nosso organismo, uma inflamação baixinha, só que crônica. A gente está sempre meio inflamado, né? Fica gotejando pequenas partículas de fezes dentro da nossa corrente sanguínea, e a gente fica sempre um pouquinho inflamado. E sabe, a gente entendeu na ciência, através de muitos estudos, sabe quando você está muito nervoso e aí dá aquela diarreia antes da prova? Sim. A gente conseguiu entender que o nosso intestino está altamente ligado com a nossa cabeça. Então, quando a gente tem aí inflamação, quando a gente está muito nervoso, é altamente ligado o nosso intestino com o nosso cérebro. Então é importante a gente ter uma saúde intestinal adequada. Exatamente. Como é que a gente faz isso? A gente tem que tentar consumir muitos probióticos na nossa vida, ter uma alimentação aí rica em frutas, verduras, legumes, tentar consumir o menos que a gente conseguir álcool, produtos ultraprocessados, produtos refinados, açúcar em grandes quantidades, porque aí a gente vai estar alimentando boas bactérias e vai estar deixando passar fome as bactérias ruins, e aí aos poucos elas vão morrendo. Pois é, é engraçado, né? Você está falando isso aí, a gente vai montando as coisas na cabeça da gente, né? Como a alimentação, ela influencia em tudo, né? Exatamente. Em tudo. A gente pode tentar consumir produtos que são naturalmente ricos em probióticos. Jordevar, quais produtos são esses? O kefir, a kombucha, esses iogurtes fermentados que tem aí os famosos lactobacilos. Isso é bom. Isso é bom. A gente pode consumir e deve consumir, incluir aí na nossa rotina. A gente também pode incluir os prebióticos. O que são os prebióticos? São fibras não digeríveis. Essas fibras não digeríveis vêm aí do alho, da cebola, da aveia, do aspargo. O que são essas fibras? São comidinhas para essas bactérias boas. Então, as bactérias vão ali comendo esses prebióticos e vão ficando mais fortes. Então quer dizer que, por exemplo, comer cebola e alho faz muito bem.
Faz muito bem. A gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de quantidade. É sempre o que eu falo. É bom a gente manter um equilíbrio, né? Porque eles também são fruto-oligosacarídeos. Eles estão ali em outra parte. Então, se você come demais, pode ser que você sofra aí de gases, né? Sim. Você tenha inchaço abdominal, né? Porque também você precisa fazer a digestão. E como são bactérias, né, que estão comendo, elas fazem um pouquinho de fermentação ali no seu intestino. Mas comendo com equilíbrio, tá tudo certo. Tá tudo certo aqui. Então você já falou a diferença dos probióticos e dos prebióticos, não é isso? Exatamente. Isso é importante a gente saber. Agora, a prática diária, como é que a gente pode conduzir isso para que a gente tenha um resultado bom? Olha, o ideal, Jordevá, é que a gente faça um conjunto de coisas para que a gente consiga ter um intestino saudável. Então, a gente tem que manejar o nosso estresse, porque o estresse é altamente ruim para que a gente tenha uma boa colonização dessas boas bactérias. Uma pessoa muito estressada, ela vai perdendo essas boas bactérias. Outra coisa, o consumo de cigarro, o consumo de álcool também vai matando as nossas boas bactérias. Outra coisa, quem dorme muito pouco acaba tendo uma saúde intestinal prejudicada. Então, são vários hábitos. O que fazer para ter uma boa noite de sono? Uma boa noite de sono, a gente começa com a higiene do sono. Então, tirar todas as luzes do nosso quarto, pegar aquela silver staple, sabe? Aquela fita escura, e sair pregando naquelas luzinhas, sabe? Vermelhinhas que ficam ali no nosso quarto, do ar-condicionado, da televisão, para não ter... Aquilo influencia? Influencia, Jordevá. Olha só. A outra coisa é colocar o nosso celular em tela de redução de luz, né? A gente tem nos celulares uma tela de proteção, que ela fica amarelada para a gente usar à noite. Muita gente nem sabe disso. Então, à noite, se você coloca aquela tela ali no amarelado, você continua produzindo melatonina. E muitas vezes aquela luminosidade da tela, ela faz diminuir a sua produção de melatonina. Então é muito interessante que a gente coloque na tela amarelada. Tem gente que faz assim, às vezes dorme assistindo televisão, às vezes pega o celular, desliga, eu vou dormir. Isso o que pode ocasionar? Na verdade, as pessoas criam para si hábitos ruins no decorrer da vida e acham que elas têm necessidade daquilo, né, Jordevá? Na verdade, a gente não tem necessidade, a gente precisa corrigir os maus hábitos que a gente vem adquirindo no decorrer da vida. Tem algumas pessoas que falam para mim em consultório, Camila, eu só consigo dormir ouvindo televisão. Na verdade, isso é um mau hábito que a pessoa adquiriu no decorrer. Que ela conseguiu, né? No decorrer da vida. Ninguém precisa disso para dormir. Exatamente. Então, tente se afastar dos eletrônicos, tente se afastar do celular. Se você tiver religião, faça uma boa oração, tente acalmar, tomar um chá calmante, prepare o seu corpo para dormir. A gente brinca que quando a gente tem um bebezinho pequeno, né, as pediatras falam pra gente fazer ritual do sono. E isso serve também para qualquer idade. Então faça o seu ritual do sono. Tome um chá, coloque pijama. Qual que é o chá bom para dormir? Ixi, a gente tem vários. Chá de camomila, chá de capim-cidreira, chá de maracujá. A gente tem vários chazinhos aí que ajudam a gente Você falou a dormir. Um dia também... Chá de mulungu. Você falou um dia também há alguns tipos de alimentos que você deve evitar porque atrapalham o sono. Quais são? O álcool, algumas pessoas falam, quando eu bebo, eu capoto, né? Ou então vou tomar aquela cervejinha que eu relaxo, né? Tem muito paciente que fala assim para mim. Mas, na verdade, o álcool, ele diminui o sono REM, que é o sono profundo. Então, eu falo que é uma faca de dois gumes. Às vezes você dorme mais rápido, mas a qualidade do seu sono com álcool, ela é muito pior. Então, não adianta nada. Então, beber é ruim. Outras coisas que atrapalham o sono, foi que você perguntou? Leite também?
Não, leite não. Leite não. Comidas gordurosas atrapalham o sono. Gordura, álcool. Então, álcool, gordura, comer demais, porque aí o seu estômago fica muito cheio e aí fica aquela sensação de refluxo, né? O nosso organismo à noite, ele produz ali hormônios que diminuem as nossas contrações intestinais. Então, é normal o seu intestino não funcionar tanto durante a noite, o seu estômago não liberar tanto os ácidos que precisam para digerir o alimento. Então, a sua digestão fica diminuída durante a noite. Então, comer muito logo antes de dormir não é legal. Qualquer alimento, mas principalmente alimentos muito gordurosos, e o álcool não é legal. Tá certo. Camila, obrigado pela sua participação mais uma vez, sempre trazendo dicas importantíssimas para a nossa saúde, né? Camila Caiado, gente, que é a nutricionista aqui da Assembleia Legislativa, toda terça-feira está aqui. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a todos que estão nos assistindo e a você, Jordevar. Se hidratem bastante, gente. Está frio, no frio a gente toma menos água, mas o nosso clima continua bastante seco. Não pode esquecer, né? Porque o frio, não tô com sede, né? Mas tem que tomar. Tem que tomar água. Tá certo. Gente, vamos...